Aonde está a falha? Existe uma falha dentro da igreja que muitas das vezes olha para o dízimo, olha para a oferta, mas não ensina os seus fiéis a administrar aquilo que ganha, aquilo que recebe? Olha, Daniel, é uma pergunta muito pertinente, né? Se você não administrar, a janela vai fechar. Olha o que diz em Provérbios 27, do versículo 23 ao 24. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão, e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois riquezas não duram para sempre, e nada garante que uma coroa passe de uma geração para outra. Eu coloco aqui que em um mundo onde a volatilidade é cada vez presente, a variação, a oscilação e também os riscos se tornam tão evidentes em nossa vida, administrar muito mais do que uma responsabilidade também é um princípio divino na minha vida e também na sua vida. E para falar desse tema, eu trago ele, que é um pastor, empresário, escritor de livro, mentor de grandes empresários, também casado, pai de 3 filhos, pastor Jaque Pinas. Que imenso prazer e alegria poder receber o pastor aqui no nosso podcast. Obrigado, Daniel. Alegria nossa, alegria minha de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aqui daquilo que Deus tem feito, daquilo que tenho recebido. E, sem dúvida nenhuma, acredito que vai ser um podcast aí que vai alcançar muita gente. Se você ainda não segue, se você ainda não participa, já deixa inscrito aí para não perder. Eu mesmo já posso dizer que vou sair daqui sendo um divulgador aí de todo esse trabalho muito bonito. Inclusive, vi que outro dia até o prefeito veio aqui. Parabéns. Bênção. Pastor, nós trouxemos uma palavra que é até difícil de dizê-la, né? Volatilidade. Quando nós falamos em volatilidade, nós falamos de uma variação, dessa oscilação, desses riscos que nós vivemos num mundo tão complexo que nós estamos vivendo hoje. A gente não sabe o que está acontecendo, a velocidade com a qual as coisas acontecem. E nós vemos o papel que a igreja tem na vida de cada um de nós. Quando nós iniciamos esse podcast, a nossa intenção, o desejo do nosso coração era poder trabalhar em princípios e valores, princípios esses que nos conduzem a ter uma vida de riqueza e de prosperidade segundo a palavra de Deus. E eu creio que, olhando para esse tema, olhando para como nós falamos sobre essa volatilidade, essa variação de risco, nós vemos o quanto nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, temos uma responsabilidade de administrar aquilo que nós temos, que são as nossas finanças, que é o nosso salário, que é o pastor como empresário sabe bem disso. E eu quero trazer aqui algumas perguntas que são muito importantes para nós receber e ter a resposta, principalmente de um homem como pastor. Porque a igreja hoje, quando eu sou cristão há mais de 40 anos, e eu vejo tanto a igreja falar sobre dízimo, sobre oferta. Mas eu tenho e até a minha necessidade de conhecer mais sobre finanças, sobre riqueza, sobre prosperidade à luz da palavra, foi justamente porque eu vim de igrejas que na maioria das vezes se pregava muito o dízimo e a oferta, mas não se ensinava a administrar bem o seu dinheiro. Aonde está a falha? Existe uma falha dentro da igreja que muitas das vezes olha para o dízimo, olha para a oferta, mas não ensina os seus fiéis a administrar aquilo que ganha, aquilo que recebe? Olha, Daniel, é uma pergunta muito pertinente, né? A gente entende que existe uma complexidade, porque quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, talvez você se refere ao momento do culto, das salas de ensino. Só que em Mateus 28:19, quando Jesus dá o mandato para nós, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Uma das coisas que eu aprendo enquanto pastor e gestor é que nós temos que trabalhar nos fundamentos. Então, quando nós falamos de fazer discípulos, nós estamos falando também de um sistema educacional. E se nós formos falar de oferta e dízimo, nós primeiro falar de levar o conhecimento administrativo, o empreendedorismo para dentro da mentalidade dos nossos irmãos em Cristo, nós devemos falar também de uma estrutura que já está colocada dentro de um contexto educacional, onde não se ensina
a pessoa ela ter uma mentalidade empreendedora. Então, muitas vezes você tem um membro, vamos supor lá de 30, 40, 50 anos de idade, e você começa a ensinar fundamentos, é muito importante. Mas na cultura hebraica, ou judaica, melhor dizendo, isso daí já estava presente desde o início da primeira formação, da primeira infância de uma criança. Então, nós deveríamos tratar esse assunto dentro do sistema educacional. O ensino fundamental tem que falar sobre isso. As igrejas, elas têm que abrir, né? Por exemplo, vamos analisar num contexto judaico, a sinagoga. Sinagoga é um lugar que lê a palavra, é um lugar onde as pessoas elas fazem oração, mas também são lugares onde elas discutem todos os assuntos. Elas não discutiam apenas a Torá ou a palavra, mas elas discutiam também coisas que eram coisas do cotidiano, inclusive finanças, casamento, saúde. Então a igreja ela precisa sim abrir os olhos e entender que isso começa. Tem muita gente que fala que as crianças são a igreja do amanhã. Não, a criança é a igreja do hoje. E nós temos que ensinar, porque 30% do que Jesus falou no Evangelho, nos seus ensinamentos, estava relacionado a finanças. Acho que a igreja ela precisa entender que ela tem que influenciar não só dentro, mas principalmente de fora para dentro, ou seja, levando essa realidade, essa verdade, que é o Evangelho, que ele cobre todas as áreas de influência da sociedade, não apenas uma. Falando sobre essa necessidade que nós temos que entender que as crianças são a igreja do amanhã, o pastor colocou que não, a igreja de hoje, essas crianças que nós estamos ensinando. A gente traz, quando nós olhamos para esse versículo, a gente vê que lá no final ele fala que uma coroa, ela pode não passar de uma geração para outra. Está falando justamente sobre heranças que muitas das vezes nós esperamos. Existe, claro, a herança bendita, existe a herança maligna, e quando nós olhamos para a palavra, nós vemos uma pessoa, um personagem bíblico muito claro dessa atitude que eu acredito que o pai deixou de passar para o filho como ele deveria ser, que é a figura do filho pródigo. Ele estava em casa, comendo do bom e do melhor, vivendo a sua vida, mas ele olha para o mundo e se sente atraído pelas coisas do mundo. Nós conhecemos a passagem. Chega um determinado momento e fala, pai, me dá aquilo que eu tenho, porque eu quero cair no mundo, eu quero viver o mundo, eu quero ver lá fora, eu quero entender lá fora o que acontece. O que aconteceu? Ele passou a consumir tudo aquilo que ele tinha, a trazer, de certa forma, gastar com aquilo que talvez não era importante, com certeza não era, porque acabou gastando, acabou todo o seu dinheiro, foi trabalhar no meio dos porcos e desejar comer aquilo. Então, ou seja, houve na sua vida, eu acho que a questão dele querer aquilo que era de jeito dele e sair de casa, beleza, sem nenhum problema. O problema, eu acho que o erro estava ali na onde ele pegar o seu dinheiro, ele pegar a sua herança e acabar com tudo aquilo. Ou seja, houve, de certa forma, talvez uma falta de visão, uma falta de ensinamento, uma forma de mostrar o mundo. E aí eu trago uma pergunta. O pastor acredita que existe, sim, uma maldição, de certa forma, hereditária, financeira sobre a vida de cada um de nós? Bem, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas vamos lá, por partes, né? Primeiro que ele pediu a herança, ficou um tempo na casa do pai e depois de um tempo ele foi embora. Então tem duas etapas aí, né? Primeiro que ele matou o pai em vida, né? Ele disse assim, ó, me dá a minha herança. Ou seja, você está demorando para morrer, então eu quero que você já me dá a minha parte da herança agora. Então, obviamente, ô Daniel, por mais que a gente discipule, ensine, por mais que um pai ele possa levar o filho a ter experiências de empreendedorismo, não significa que ele vai ser um sucesso, né? Inclusive tem uma síndrome, né? Que é a síndrome do filho que não conseguiu ser igual ao pai. E a Bíblia diz que o filho vai superar o pai, na verdade. Então, quando a gente coloca toda a responsabilidade só no pai ali, obviamente que a gente vai tirar a responsabilidade do indivíduo. Mas eu acredito que sim, o pai, ele, lógico, é uma figura ali que ele usa para tratar relacionamentos, mas também ele fala de finanças. E aquele rapaz, ele vislumbrou um mundo e foi viver dissolutamente. Obviamente que quando a Bíblia diz, né,
Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não vai se desviar. Ou seja, você tem que começar, inclusive em Deuteronômio vai dizer que você deve inculcar na cabeça dos teus filhos verdades que vão dar sustentação quando eles chegarem na idade um pouco mais avançada ali, né, na sua idade madura. Obviamente, se tiver falta, a consequência vai vir. Então, sim, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, eu sempre uso o tema ou o termo, né? Todo problema é um problema doméstico, começa dentro de casa, e aquele pai, sim, ele deu para o seu filho a herança antecipada, que é errado aos olhos, né, até mesmo do judaísmo, porque o pai estava vivo, e depois tem a questão do filho também, que ele foi gastar isso de forma que ele não soube administrar. Então, a gente percebe que é um problema estrutural, mas que, né, aí entrando na segunda pergunta, que muitas vezes está atrelado a coisas que nós recebemos. Quando você fala de maldição, existe sim na Bíblia, né, essa questão da maldição. Inclusive, se eu não me engano, 2 Samuel capítulo 3, Joabe ele mata Abner, que era o general do exército de Saul, porque Abner matou o irmão de Joabe que não obedeceu a palavra que Abner deu para não persegui-lo, e ele foi até que Abner fincou uma lança nele. E quando Joabe volta depois de ter matado Abner, Davi ele amaldiçoa a família de Joabe. E ele fala assim, olha, vai ter quem tem problema de fluxo de sangue, vai ter problemas com pessoas aleijadas e vai ter pessoas que vão mendigar, vai ter problemas sérios financeiros. Obviamente que se Davi falou isso, é porque ele já tinha base naquilo que era existente. E o mundo espiritual, na realidade, hoje nós temos a cruz, nós temos Jesus, que ele, lógico, impede todas as maldições, mas não significa que elas não existem. É uma lei espiritual que está presente, assim como a lei da semeadura, que foi lá depois que Noé sai da arca, e Deus diz, ó, enquanto tiver frio e calor, sol e noite, também haverá semeadura e colheita. Então, sim, existem lutas que nós devemos travar. Inclusive, diz assim, eu sempre falo que problemas de ordem natural se resolvem de forma natural e problemas de ordem espiritual têm que ser combatidos de forma espiritual. E um lugar, Daniel, que nós podemos quebrar maldições, sem dúvida nenhuma, é no seio familiar. Não significa que o teu pai, a tua mãe viveu e foi de uma determinada forma, ou de um determinado jeito, que o Daniel vai praticar e ser igual ao seu pai e à sua mãe, inclusive na criação dos seus filhos. Você pode quebrar esse ciclo e trazer um novo tempo, uma nova realidade para dentro da sua casa. E, obviamente, se você traz os seus filhos para viver essa nova vida, essa vida nova, então quer dizer que os filhos dos seus filhos, né, serão benditos. Inclusive, tem um texto de promessa que diz assim, que um homem de bem deixa uma herança para o filho do seu filho. Justamente nós estamos falando sobre esse entendimento que a gente precisamos ter. E quando eu trago essa realidade do filho pródigo, eu trago isso porque eu vivi isso dentro de casa, né? Eu tive uma família totalmente complexa, minha mãe teve mal o terceiro ano, meu pai era um analfabeto. Então a gente trouxe conosco toda essa herança de não saber administrar aquilo que conquista, de não saber dar valor para aquilo que tem. E quando eu trago essa visão para dentro da igreja, eu chamo essa responsabilidade que, de certa forma, no meu ponto de vista, existe também por parte da igreja, é porque nós, como seres humanos, nós somos, muitas das vezes, quando eu vou para a igreja, a ideia de estar dentro da igreja é de ser, muitas das vezes, de chamar uma atenção para uma realidade que eu preciso ver e que eu preciso ter de mudança, né? Olhando para essa questão do agir, de uma necessidade que eu acredito que eu, como cristão, como servo de Deus, e a partir do momento que eu estou dentro da igreja, eu preciso dar vazão e ouvido para certas coisas. Eu olho para a vida de um homem bíblico também, né, chamado Isaac, né? Isaac, quando ele estava diante de uma situação difícil, né, ele passando por um problema, fome, seca, enfim, as pessoas estavam caminhando para um caminho, vamos todo mundo para o Egito, porque o Egito tá bom, tá todo mundo tendo tudo bom, e vamos todo mundo para o Egito.
Deus chega em Isaac e fala, não, você fica aqui. Continua aqui, porque aqui é onde, de certa forma, eu tenho algo para a tua vida. Naquele momento, eu vejo que a postura dele foi de ouvir Deus, de obedecer Deus, mas não apenas de sentar e ficar esperando. E eu acho que esse é uma falha que nós muitas das vezes encontramos, de realmente olhar para as coisas que nós temos que fazer e se acomodar. Não, não faço porque, quem sabe, o momento certo, a hora certa, Deus vai abrir porta, Deus vai entrar com providência. E quando nós olhamos, eu coloquei esse título aqui falando sobre que se a gente não administrar, a janela vai fechar. A gente sabe que existe aquela passagem que a partir do momento que eu entrego os dízimos, que eu entrego as ofertas na casa do Senhor, Malaquias as 3. janelas vão se abrir, as bênçãos vão vir. E a gente ouve isso e, claro, isso alegra o nosso coração. Mas quando nós falamos sobre essa postura de, olhando para Isaac, que teve uma postura de Deus falar, dizer, fica aqui, continue aqui, mas em momento algum ele se manteve passivo, ele foi lá, ele plantou, ele colheu, Deus abençoou, Deus multiplicou. Eu te pergunto isso, eu quero fazer uma pergunta com base nisso. Quando nós olhamos para a palavra, e nós vemos essa palavra sendo dita com tanta clareza dentro das igrejas, quando se fala de dízimo e de oferta, o pastor acredita que exista, de certa forma, uma falsa sensação de que a partir do momento que eu entrego o meu dízimo, a partir do momento que eu entrego a minha oferta, eu já fiz aquilo que tem que ser feito? Eu não preciso mais, de certa forma, de me policiar, de olhar, de entender o que eu tenho que fazer para que realmente esse dízimo e essa oferta aconteça dessas bênçãos? A Bíblia diz lá em Gênesis 26:12, naquele mesmo ano, semeou Isaac numa terra seca e produziu 100 por 1, porque o Senhor lhe abençoava. Obviamente que só houve uma multiplicação, por quê? Porque Isaac semeou. Ele foi lá e trabalhou. Josué capítulo 1, Deus fala para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu farei você entrar e possuir a terra que eu jurei dar aos teus pais. O que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que existem áreas que são pertinentes a Deus. Por exemplo, eu me tornei empresário e eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. E chegou uma oportunidade, eu digo que sorte é quando a oportunidade ela encontra com o preparo. E eu estava preparado. Eu fui funcionário de multinacional durante praticamente mais de 20 anos. E quando chegou aí 17 anos mais ou menos, e quando chegou a minha oportunidade, eu estava preparado. E aí me coloquei, como diz em Gênesis 26:12, naquele mesmo ano semeou Isaac, ou seja, eu fui trabalhar, eu fui multiplicar aquilo que Deus tinha me dado, o dom, o talento, a capacidade. E preste bem atenção, a gente pode aumentar a nossa capacidade. E a igreja, inclusive, ela tem essa responsabilidade de trazer essa mentalidade na vida dos seus membros, até porque a própria palavra ela vai mostrar que nós estamos dentro de um contexto que é teocrático, aonde o nosso rei ele deposita dons, talentos, né, nas nossas vidas e ele espera o retorno. Então, estudar, fazer uma especialização, fazer um MBA, fazer, quem sabe, um processo de mentoria, isso tudo é comigo. Então a igreja ela tem que sim dizer, olha, o Senhor vai abrir a janela. A janela não se abre por fora, se abre por dentro. Então isso daí é a parte de Deus. A parte de Deus, ele já fez e sempre vai continuar fazendo. Em Efésios, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual, a obra da cruz do Calvário ela foi completa. A palavra salvação é sozo, que significa corpo, alma e espírito. Agora preste atenção, se eu não tenho poder de retenção, eu tenho falado, inclusive, muitas vezes, Daniel, que tem pessoas que não estão preparadas para receber. É isso aí, é isso aí. Olha, José do Egito na frente de Faraó, quando ele sugestionou colocar uma pessoa para cuidar daquele importante negócio, de certa forma ele estava dizendo, ó, diante de você tem uma pessoa preparada para fazer essa função aqui no teu reino, né? E aí então o Faraó olhou de um lado, olhou do outro e falou, ó, José é a pessoa. Só que ele aprendeu com o pai,
porque se você analisar, o pai dele já tinha dado uma túnica para mostrar para os irmãos que ele seria o líder, o administrador, o gestor da tribo. Depois ele trabalhou na casa de Potifar, dando ótimos resultados, excelentes resultados. A Bíblia diz que Potifar nunca foi tão rico, nunca prosperou tanto quanto a estadia de José. E a Bíblia diz, e Deus era com ele. Depois, lá na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro nunca ficou tão rico e o faraó nunca gastou tão pouco. Ou seja, existe algo que, intrinsecamente falando, já ensinado, já é transferido desde a nossa primeira infância. Talvez você falou do seu pai, da sua mãe, mas isso não significa que o seu pai não tinha uma expertise que era peculiar a ele. Ainda que não tinha uma formação, etc. Mas talvez ele tinha uma habilidade, ele tinha uma destreza, ele fazia algo que era algo que te chama a atenção até hoje. Pô, quando meu pai fazia, nunca vi ninguém fazer igual ele. E muitas pessoas hoje que estão muito bem de vida, inclusive, Daniel, eles pegaram esse nicho, eles pegaram essa habilidade e transformaram num business. E obviamente que agora, conhecedor, com temor, com princípios, com valores, né? As escrituras, né? Ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para levar a pessoa a viver no caminho do Senhor. E então, obviamente, que a pessoa só tende a crescer. Inclusive, o problema de muitas grandes empresas é que eles têm os princípios, mas abrem mão da pessoa de Jesus. Mas os princípios, quase todo bom livro que você lê tem princípios cristãos. Quase todas as grandes empresas que estão prosperando e fazendo coisas extraordinárias, princípios que intrinsecamente estão ligados à nossa fé. Então, talvez a gente, como igreja, a gente precisa sim ter esse despertar, vamos usar o termo assim, para ensinar cada vez mais, sem medo de errar, né? Que isso também faz parte da nossa vida, né? Porque quem transborda em alguém e em algum lugar. Se você tem pessoas transbordando, obviamente que serão todas aquelas que estão ao redor abençoadas também. Pastor, nós falamos aqui sobre esse preparo e esse versículo, quando nós trazemos Provérbios 27, do 23 ao 24, a gente está falando aqui sobre essa necessidade de ter esse cuidado, de ter essa atenção, de saber que a herança pode acontecer de não vir, né? E eu olho para uma passagem, para uma figura bíblica, eu gosto muito de citar os personagens bíblicos, porque ele nos serve de base, de exemplo, para a pessoa entender aonde nós queremos, o que nós queremos transmitir. Um cara da Bíblia que, esse cara foi um cara que teve muitas mulheres. O homem, a gente fica pensando assim, eu falo, meu Deus do céu, você ter uma já não é fácil, cuidar de uma já não é fácil, imagina ter 1000, né? Salomão foi esse cara que teve 1000 mulheres, eu fico imaginando quanto esse cara não teve que gastar para manter toda essa estrutura, né? Esse excesso de gasto, porque a Bíblia conta até, inclusive, que quando Salomão ele entrega, de certa forma, o seu trono ao Roboão passa por uma situação onde o povo chega e começa a falar, alivia a nossa carga, porque nós estamos cansados, nós estamos exaustos, seus pais judiou demais de nós. Mas, claro, o homem tinha 1000 mulheres. Então, ou seja, houve um excesso por parte dele de... Claro, ele era um homem sábio, ele era um homem inteligente, ele era um homem que soube como ninguém ganhar muito e obter muito, mas trazendo isso para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, de consumismo, e nós falamos sobre essa questão dessa volatilidade, né, que acontece no dia de hoje, onde as pessoas cada vez mais olham para o consumo e deseja consumir certas coisas, né? Salomão foi esse cara que quis ter tudo e ele teve de tudo. Mas houve, de certa forma, um excesso hoje que depois foi pesar lá no seu filho, onde o seu filho não soube tomar uma decisão, não soube tomar uma postura e pagou por aquilo, por uma divisão, enfim, a gente conhece a história. Mas o que eu te trago nesse momento, a gente falando aqui sobre essa questão do preparo, sobre a necessidade de cuidar, sobre a necessidade de entender, e a gente trazendo isso para uma responsabilidade que a igreja também, no meu ponto de vista, deve trazer consigo, eu te trago uma pergunta que, olhando para isso, a gente olha para... Eu volto a falar sobre essa passagem que fala da onde Deus abriu a janela dos céus e vai derramar bênção sem medida. Quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta,
nós podemos, de certa forma, descansar nessa realidade que Deus vai transbordar? Ou a falta, como nós colocamos aqui, de Salomão, que em momento algum ele se preocupou com aquilo que ele tinha de gasto, né? Ele olhou para aquelas mulheres, desejou, e todos aqueles que ele desejou ele trouxe para o seu harém, trouxe para a sua vida. Como que a gente consegue, de certa forma, ter esse entendimento daquilo que está passando dos limites e que eu preciso controlar, ou não? Deus já me falou que a partir do momento que eu entrego, é só isso que eu devo fazer e está tudo certo. A palavra dizimar significa cortar. Eu vou dizimar, eu vou cortar. Então, quando você corta 10% de um todo, você está tirando 10% daquilo que você ganha e devolvendo ao Senhor. Primeiro fundamento, que você crê que aquilo que você tem foi dado por Ele. Segundo, se você tem a capacidade de separar 10% para entregar a Deus, obviamente que os 90% que fica com você, só na prática da entrega do dízimo, já tem um ensinamento e ali uma forma de gestar, de administrar aquilo que vai sobrar, aquilo que vai ficar com você. Então, obviamente que o dízimo, ele ensina você ao princípio de fazer uma boa administração. Pode ver que a pessoa que vive toda enrolada, ela não consegue dizimar. Ponto. Mas tem promessas espirituais, ou seja, eu tenho um aprendizado quando eu dizimo, mas eu também tenho promessas espirituais, ou seja, eu tenho um aprendizado de separar aquela parte, de cortar aquela parte, de entregar aquela parte. Obviamente que quando eu separo o que é de Deus, eu vou separar o que é do dono do imóvel que eu moro, ou se é da água ou da luz, eu vou começar a ter ordem, organização na minha gestão. Isso é fato, né? O cara que é um empresário e ele come o dinheiro dele, o dinheiro do governo, o dinheiro dos fornecedores e o dinheiro dos seus funcionários, ele é um péssimo administrador. O cara que separa o que é de Deus, ele vai pensar, eu tenho que separar o que é dos meus fornecedores, o que é do governo, o que é dos meus funcionários. Como empresário há mais de 25 anos, Daniel, posso dizer uma coisa para você. As pessoas que dizimam e que são fiéis, dificilmente elas não são boas administradoras. Mas a Bíblia diz que eu vou repreender o migrador, o cortador, o destruidor. Então, esses demônios, eles estão presentes, sim, causam prejuízos, danificam muitas situações das nossas vidas, e aí nós temos uma palavra que se chama proteção. Proteção. E a proteção espiritual, ela existe, está no livro de Jó, está no livro de Gênesis, né? Abraão, ele foi o primeiro a dizimar sem ter lei, sem ninguém pedir para ele dar o dízimo. Ele conheceu Melquisedeque, trouxe pão e vinho, e ele entregou o dízimo de tudo. E a semente, que no sentido, vou dar uma oferta, essa palavra ofertar também, a gente sempre aplica a palavra semear, eu estarei liberando essa minha semente. Obviamente que se você for um agricultor, você não lança uma semente na terra sem ter uma expectativa de que cresça uma planta e aquela planta dê fruto, né? Nós estamos aqui em cima da Mancha do Basalto. Nós estamos numa região que as duas maiores cooperativas das Américas estão aqui, a Coamo e a Cocamar, num raio de menos de 100 quilômetros. Por quê? Porque a nossa terra, quando lança uma semente, ela chega a produzir aqui em Floresta, Ivatuba, né, essa região nossa aqui, chega a produzir 200 sacos de soja. Então, quando você lança uma semente no reino de Deus, obviamente que ela vai produzir também, vai abrir grandes oportunidades. Como eu disse, quando eu fui levado para se tornar um empresário, eu trabalhei, abri a porta, organizei, sistematizei, trouxe padrão de excelência, eu já era certificado ISO 9000, né? Então eu trouxe todo aquele padrão de excelência, aí começaram a chegar os bons clientes, aí começaram a chegar os bons contratos. Os bons contratos eram consequência daquilo que Deus tinha me ensinado como gestor e administrador. E obviamente que isso daí produziu na minha vida uma grande prosperidade. Pastor, eu e minha esposa ministramos por bom tempo, continuamos ainda de certa forma, no Casados para Sempre. MMI. E sabe que durante 13, 14 aulas a gente ministra para esses casais, e uma das coisas que sempre me incomodou muito com isso é que você ficar 14 anos com casais dentro de uma sala
e durante as 14 semanas dentro de uma Sim. sala, e durante essas 14 semanas você não tem um momento para falar sobre finança. Aham. E tem um dado importante aqui que eu queria falar, que esse dado é Aham. recente, 81,6% das famílias possuem, no Brasil, algum tipo de dívida. 29 delas estão com contas em atraso. 12,3% declaram que nem tem condições de pagar aquilo que deve. E 17% da população reconhece estar muito endividada. Eu te chamo essa atenção porque isso é um dado real. Uhum. Isso é uma realidade. E quando nós começamos a falar sobre tudo isso, eu quero, falando com um pastor, Aham. eu pergunto, aonde está a falha, de certa forma? Existe, não, Daniel, não existe uma falha da igreja. A igreja não tem essa responsabilidade de certeza. ensinar sobre finanças. Eu gostaria de ouvir isso, porque, como disse, nós passamos num curso, já é a quinta, sexta e sétima turma que nós ministramos, e nós não termos um momento de falar sobre algo tão importante que é a finança. E aí eu digo isso, nós falamos sobre dízimo, sobre oferta, que muitas vezes acontece, jogo nas costas de Deus e Deus está tudo ok. Aham. Então, até onde que vai a responsabilidade da igreja nesse papel de finança na vida do ser humano? Eu acredito que vamos voltar às estatísticas, né? 80% dos divórcios são provocados por problemas de ordem financeira. Inclusive é uma estatística americana. Saiu agora recentemente a estatística que 80% dos divórcios são causados por problema de ordem financeira. Então, se 80% dos divórcios são problemas financeiros, a igreja ela tem que entender que nós somos resposta. Nós estamos aqui para trazer resposta, inclusive nós somos contra o divórcio. Agora, como que nós vamos estancar esse vazamento se nós não formos na raiz do problema? E grande parte da raiz do problema está em desordem financeira. E vou mais longe. A igreja evangélica hoje no Brasil, a proporção de divórcio está tão grande quanto em outras religiões ou aqueles que não professam nenhuma religião. Ou seja, a pessoa está indo na igreja, ela está recebendo um sermão, mas o número de divórcio é tanto quanto como se ele não frequentasse, ele não tivesse ou não professasse uma fé genuína em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, obviamente que a igreja, aí entra o papel dos bons pastores, dos bons líderes, e aqui eu sempre falo, não procure uma igreja mais perto da sua casa, mas uma igreja mais próxima da palavra. Porque a igreja que ela está mais próxima da palavra, ela vai ter o que eu chamo de uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Ela contempla todas as áreas de influência da sociedade, né? Como eu disse lá atrás, a palavra sozo, que significa salvação, Deus não veio salvar só a sua alma. Deus veio salvar sua alma, seu espírito, alma e corpo. E você não é salvo no momento que você morreu ou aconteceu o arrebatamento. A tua salvação começa agora. E aí que mora a grande verdade. Sim, a igreja ela é responsável por ensinar e discipular as pessoas em todas as áreas que são pertinentes à sua vida. Ou seja, criação de filhos, cuidados pessoais, que hoje nós temos uma geração que não tem cuidado pessoal, com alimentação, com exercício, né? Nós temos sim que pensar que tem pessoas que estão, inclusive, se suicidando, pessoas doentes, né? Chamadas doenças psicossomáticas, que elas estão somatizando porque elas estão totalmente desestabilizadas emocionalmente, porque não conseguem fazer uma gestão da sua vida, do seu salário, do seu dia a dia. E talvez agora, com a nossa hipermodernidade, onde a pessoa pode ficar se comparando através de plataformas, de mídias sociais, e ela fala assim, eu sou um fracasso, eu sou um nada. Então a igreja, mais do que nunca, Bill Hybels, da Willow Creek, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, igreja local, esperança do mundo. Então cada igreja tem que sim ser uma embaixada do reino, eu acredito muito no que eu vou te falar. Eu acredito na igreja escola, Daniel. Eu não acredito numa igreja que ela só é uma igreja neopentecostal
que nós vamos lá, e de púlpito, e manifestação, e gente dá risada e rola no chão. Tudo isso é muito bom? Sim, eu não sou contra, sou a favor, inclusive. Há manifestações bíblicas para isso, só que não para aí. Tem um cidadão que vai levantar do chão depois de receber um arrebatamento, e ele tem, no outro dia, tem que fazer o seu enfrentamento. Então a igreja, mais do que nunca, ela tem que ser menos tribunal, mais hospital, menos parque de diversão e muito mais escola. Essa é a minha palavra aí, talvez, para estar encerrando aqui o nosso tempo, né? Pastor, uma alegria, nosso tempo é muito pequeno, mas foi uma alegria ter o pastor conosco. Hoje estou aqui muito feliz, nós estamos aí apenas 30 dias com o nosso podcast. Já batemos mais de 1.200 inscritos ao nosso podcast. Parabéns. Vídeos aí, o terceiro vídeo, se eu não me engano, que bateu mais de 1.000 visualizações. Uau. E eu creio que nós vamos crescer muito falando sobre um tema tão importante e tão necessário. Gostaria que o pastor falasse um pouquinho quem é o pastor e finalizasse com uma pequena oração. Esses dias atrás eu tenho um mentor que ele cuida da área mídia social minha, e ele falou assim, eu falei, nossa, cara, esse vídeo aqui só teve 3.000 visualizações, esse outro teve 115, 120 mil visualizações. Aí ele olhou para mim e falou assim, coloca 3.000 pessoas dentro de uma sala e você vai entender o que foi o tanto de pessoas que te enxergou e viu o teu vídeo. Então, eu sou o pastor Jack Pinas, sou maringaense desde 79, nasci ali em Goiuerê, região de Campo Mourão ali. Sou pastor já praticamente há 30 anos, 22 anos na mesma igreja, né, ali na Avenida Rua Estados Unidos. Na verdade Rua Estados Unidos, é paralela com a Colombo, número 273. E como pastor, né, como munícipe, né, de Maringá, é uma alegria muito grande participar desse podcast, porque esses debates eles são muito importantes, viu, Daniel? Nós precisamos de pessoas que queiram influenciar de propósito e com propósito. E, como eu disse, é uma honra estar aqui, sendo convidado. Toda vez que puder, vou voltar aqui para estar com você. Com certeza foi uma alegria, e nós teremos muitas outras oportunidades para falar muito mais sobre esse tema tão importante e tão necessário. Deixar um abraço para minha esposa, minha pastora, a pastora Osana Pinas. Agradecer a Deus pela vida dela, que me dá total apoio, né, para essa jornada, para viver essa missão, e dizer que estou à disposição aí naquilo que puder servir. Para nós terminarmos, faz uma pequena oração. Vamos agradecer a Deus. Pai, o Senhor falou com Zorobabel. O Zorobabel estava atravessando um momento difícil, porque não estava conseguindo reconstruir o templo, porque a demanda era alta, os custos, os investimentos eram altos, e o Senhor falou para Zorobabel, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Pai, amém. A minha oração é que muitas pessoas que ainda não entenderam a necessidade de aprendizado, de crescimento, sim, que elas possam se render primeiramente a Ti, Jesus, e que o Teu Espírito Santo possa manifestar Sua glória, possa manifestar a Tua sabedoria e levá-los, meu Pai, a um novo patamar, a um novo nível, para que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem na vida de cada um deles. Nós oramos e abençoamos o podcast Brasilcast, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e nós nos vemos no próximo podcast. Até lá. Até lá.